Bom, olá, boa tarde, pessoal. A gente vai começar hoje. Bem-vindo todo mundo que está assistindo. Hoje a gente vai fazer a qualificação, o exame de qualificação do Marcel, doutorando do PPG-CAP. Peço desculpas pelo cachorro, mas enfim, a gente está em casa, tendo que trabalhar em casa, e não tem como tirar a casa do online. Então, o cachorro participa, o gato também, sinto muito. Mas se vocês estiverem me ouvindo bem, eu vou continuar. Então, hoje a gente vai ter a apresentação do exame de qualificação do Marcel, intitulado Está me ouvindo bem, Marcel? Todo mundo me escuta bem? Tá, então vou continuar. É intitulado Complexos Taxonômicos em Fuscopória, Revisão Morfológica e Relações Filogenéticas entre Espécies, orientado pelo professor Dr. Elisandro Ricardo Dressler dos Santos e co-orientado pelo Dr. Genivaldo Alves da Silva. E na banca estão com a gente o professor Dr. Gerardo Robledo, a professora doutora Tatiana Batista de Bertoni e o professor doutor Juliano Marcon Baltazar. Então, o Marcel tem 30 minutos vai ter 30 minutos para fazer a apresentação, e depois cada membro da banca tem aproximadamente 30 minutos para arguir. Depois disso, então, nós vamos nos retirar para fazer a avaliação e voltamos para apresentar o resultado. O Marcel vai ser avaliado, então, com relação à apresentação oral que ele vai fazer, ao documento escrito que foi entregue previamente, e a discussão, a arguição com a comissão avaliadora. Obrigada, Marcel e Ricardo, pelo convite, e boa apresentação, Marcel. Obrigada a todo mundo que está presente. Obrigado, Maria Alice, obrigado pela introdução. Agradeço todo mundo que está assistindo, agradeço todos os componentes da banca também, muito obrigado por aceitar esse convite. Então, vou começar a minha apresentação. Olá a todos, então, como a professora Maria Alice falou, eu sou o doutorando Marcel Comim, e sou orientado pelo professor Dr. Elisandro Ricardo Dressler dos Santos e co-orientado pelo Dr. Genivaldo Alves da Silva. O meu trabalho está incluso na linha de pesquisa de sistemática e biologia estrutural do Programa de Fungos, Algas e Plantas da Universidade Federal de Santa Catarina e está intitulado como Complexos Taxonômicos em Fuscopória, Revisão Morfológica e Relações Filogenéticas entre Espécies. Então, para começar essa apresentação, eu gostaria de começar falando como ela está dividida. Então, ela está dividida em introdução, perguntas, os objetivos, os materiais e métodos, os resultados parciais, a resolução dos objetivos, as perspectivas futuras, as disciplinas e estágios obrigatórios e o cronograma das atividades e publicações esperadas. Então, eu gostaria de começar a introdução falando um pouco da família Menocitaceae e como ela é caracterizada. A família Menocitaceae, então, é caracterizada principalmente pela reação xantocróica, que é devida à reação entre o hidróxido de potássio com as hifas generativas e esqueletais, e que causa esse enegrecimento permanentemente das hifas. Também pela presença de fenóis, denominados estiliopirenos, que trazem essa coloração marrom ferruginosa aos basidiomas. E micromorfologicamente, então, a família Menocitaceae é caracterizada principalmente pela presença dos septos simples nas hifas generativas, ou seja, não apresenta fíbulas, e pela presença de setas, podendo ser tanto setas imeniais quanto setas tramais. Então, aqui falando agora do gênero Fuscopória, que é o objetivo desse estudo, o gênero Fuscopória, então, foi descrito em 1907 por Murrell, e por muito tempo foi caracterizado como um sinônimo de felinos, juntamente com vários outros gêneros dentro de Menocitaceae, e todos esses gêneros formavam um agrupamento polifilético, denominados felinos sensulato. Porém, em 1984, então, Fiasse e Nemela caracterizaram o gênero Fuscopória como sendo monofilético,
diferenciando-se de felino sensu stricto por basidiósporos de parede fina e hifas generativas do discepimento com incrustações de cristais. Então, Fuscopórea, hoje é caracterizada principalmente por os basidiomas ressupinados, efuso reflexo apileados e também basidiomas estritamente pileados. E micromorfologicamente, então, caracterizado pela presença de esporos lisos e hialinos, pela presença de setas himeniais ou setas tramais, e também a presença de cristais na ponta das hifas generativas que estão no discepimento. Então, segundo Shen e colaboradores 2020, Fuscopórea pode ser dividida em 6 grupos filogenéticos. E agora eu gostaria de apresentar para vocês um pouco sobre cada um desses grupos. Então, o primeiro grupo que eu trago para vocês é o grupo Fuscopórea férrea, que apresenta em torno de 5 espécies, e é caracterizado por basidiomas ressupinados e micromorfologicamente por hifas esqueletais aceptadas, setas himeniais, cistidilos e basidiósporos cilíndricos. Então, como um dos objetivos também do trabalho é estudar os complexos dentro de Fuscopórea, eu gostaria de trazer para vocês um pouco sobre os complexos dentro de cada grupo. Então, o primeiro complexo, o complexo Fuscopórea férrea, que está dentro do grupo Fuscopórea férrea, né? Ele era considerado como uma espécie ocorrente em florestas temperadas do hemisfério norte, né? Era considerado como uma única espécie, Fuscopórea férrea. Porém, depois de estudos filogenéticos e morfológicos, derivou-se outras 3 espécies dentro desse complexo, as quais são Fuscopórea ramulícola, subférrea e yunanensis. Então, o outro grupo é o grupo Fuscopórea contígua, ao qual, segundo Shen, colaboradores de 2020, apresenta em torno de 10 espécies, e é caracterizada macromorfologicamente por basidiomas ressupinados, de 2 a 6 poros por milímetro, no himenóforo, e a presença de setas tramais e himeniais. Então, dentro do grupo Fuscopórea contígua, nós temos o complexo Fuscopórea contígua, ao qual, segundo a literatura, apresenta formas variáveis de basidiósporos, podendo ser oblongos, elipsoides ou cilíndricos, e alguns espécimes asiáticos estudados. Nesses estudos, os resultados mostraram que são espécies diferentes, baseados nas análises morfológicas e filogenéticas. Então, de Fuscopórea contígua, derivou-se Fuscopórea montícula e Fuscopórea cínica. Então, aqui no grupo ferruginosa, que é composto por em torno de 4 espécies, segundo o Shen e colaboradores 2020, e que apresentam uma macromorfologia com basidiomas ressupinados, com 5 a 9 poros por milímetro, e discepimento inteiro. Micromorfologicamente, então, caracterizado pelas setas himeniais retas e basidiósporos elipsoides. Temos aqui também o grupo Fuscopórea guilva, ao qual, segundo os colaboradores, apresentam 7 espécies dentro desse grupo, e macromorfologicamente esse grupo é caracterizado por basidiomas efuso reflexos apileados, zonas indistintas, concentricamente sulcadas, uma superfície pilear híspida, arrugosa ou nodulosa, e micromorfologicamente pela presença de cistidilos. E também por basidiósporos elipsoides acilíndricos. Então, dentro do grupo Fuscopórea guilva, nós temos um clássico de um complexo taxonômico para a micologia e também para o gênero Fuscopórea, né, e a família Menuquetaceae, ao qual o Fuscopórea guilva, então, apresenta em torno de 130 sinônimos heterotípicos, e, segundo a literatura, também apresenta uma ampla variação morfológica e uma distribuição geográfica pantropical. Também, Fuscopórea guilva, de acordo com a literatura, ela apresenta sobreposição morfológica com outras espécies já descritas, como Fuscopórea atlântica, bifurcata e calimorfa. Também eu gostaria de trazer para vocês um pouco do histórico nomenclatural de Fuscopórea guilva, ao qual essa espécie foi descrita primeiramente em 1822 por Schwen, através de uma coleta da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Em 1828, então, Fries transferiu boletos guilvos para o gênero Polyporus, e Spegazzini, em 1898, transferiu de Polyporus guilvos para Fomes guilvos. Em 1990, Patuilar
então transferiu esse nome de fomes para felinos guilvos, e em 2002 nós temos o nome atualmente utilizado, né, que é Fuscoporia guilva. Bem, então outro grupo aqui, o grupo Fuscoporia turulosa, que apresenta em torno de 10 espécies, apresenta macromorfologicamente basidiomas insupinados e fusos reflexos apileados, com 5 a 10 poros por milímetro no himenóforo e um discipimento inteiro. Micromorfologicamente estão caracterizados pelas setas retas ou curvadas, presença de cistidilos e basidiósporos amplamente lipizoides a subglobosos. Dentro do grupo Fuscoporia turulosa, então, nós temos o complexo Fuscoporia valbergi, ao qual foi descrito como Trametes valbergi em 1849, por Fries, e esse material foi descrito a partir de uma coleta da África do Sul. Segundo a literatura, então, apresenta basidiomas efusos reflexos apileados, superfície do píleo marrom avermelhada, quando fresco, e zonações concêntricas. Um himenóforo marrom a castanho e micromorfologicamente por setas imeniais de ápice curvado. Também, segundo a literatura, então, Fuscoporia valbergi apresenta uma distribuição ampla e pantropical. Ainda, segundo a nomenclatura de Fuscoporia valbergi, Rey, de 1985, transferiu o Trametes valbergi para felinos valbergi. E com isso, ele lectotificou o material depositado no herbário de UPS na Suécia. E também fez um isolectótipo e depositou no herbário S. Porém, essa amostra depositada no herbário S foi analisada por pesquisadores colaboradores, onde foi evidenciado a presença de fíbulas nas hifas generativas, que é uma característica totalmente ausente dentro da família Menuquetaceae. Também Fuscoporia valbergi já foi descrita com vários outros sinônimos para várias outras regiões do mundo. E, no Brasil, Fuscoporia valbergi ocorre em várias espécies de hospedeiros e apresenta uma grande variação morfológica. E nas matas nebulares, que foi um dos locais, objetos de estudo desse trabalho, né, onde foram realizadas várias coletas, Fuscoporia valbergi foi observada crescendo em várias espécies de árvores vivas e mortas. Também alguns espécimes apresentaram setas imeniais com ápice frequentemente ramificado ou pequenos espinhos, como vocês podem ver nessa foto aqui de microscopia. Então, o outro grupo é o grupo Fuscoporia vitícola, ao qual estão inclusos duas espécies, Fuscoporia palomari e vitícola, e é caracterizada macromorfologicamente por basidiomas insupinados a efuso reflexo, com poros com menos de 7 poros por milímetro, setas imeniais estritamente subuladas e basidiósporos cilíndricos. Também, Chen e colaboradores nos trazem outras 3 espécies que ficaram agrupadas em 3 subclados, mas não apresentam suporte suficiente, a quais são as espécies Fuscoporia acutino-marginata, Díspis e Fuscoporia insólita. Então, Fuscoporia atualmente, né, apresenta 60 espécies descritas e aceitas, segundo os bancos de dados, e 14 dessas espécies ocorrem no Brasil. Essas que ocorrem no Brasil ocorrem principalmente no domínio fitogeográfico da Mata Atlântica. Então, com toda essa introdução e elucidação de todos esses complexos e esses problemas taxonômicos nesse trabalho, eu trago algumas perguntas que delineiam esse estudo, que seriam: qual a amplitude geográfica e morfológica de Fuscoporia guilva sensu stricto, isso então relacionado ao grupo Fuscoporia guilva e ao complexo Fuscoporia guilva, a qual eu elucidei agora há pouco. Qual a amplitude morfológica do grupo Fuscoporia turulosa, que também foi elucidado anteriormente. E dentro do grupo Fuscoporia turulosa, qual seria o senso estricto de valbergi, né? A qual nós podemos ver que tem uma ampla variação morfológica e vários sinônimos para várias regiões do mundo. Sendo assim, também, quais espécies crípticas existem dentro do conceito morfológico de valbergi, que ocorrem na região neotropical, principalmente no território brasileiro, e com relação ao outro grupo, né, dentro de Fuscoporia guilva complex, Fuscoporia calimorta, Furcata, rabarbarina e flavomarginata, entre outros que ocorrem no Brasil, será que seriam linhagens independentes? E, então, quanto aos caracteres morfológicos, né, quais seriam os mais informativos e que poderiam auxiliar
na delimitação das espécies no cenário da taxonomia integrativa, visto que nós temos vários caracteres diferenciados dentro de alguns complexos. Então, os objetivos desse trabalho, eu trago aqui o objetivo geral, que é contribuir com a delimitação dos táxons e entender as relações filogenéticas presentes entre as espécies do gênero Fuscopora. E os objetivos específicos, então, relacionados a toda essa introdução que eu trouxe para vocês, né, seria o primeiro, contribuir para um sistema de classificação mais natural e representativo do gênero, através de reconstruções filogenéticas moleculares com a maior representação de espécies que ocorre no Brasil e, por consequência, na região neotropical. Também com relação aos complexos, né, trazer à luz esses complexos de espécies, seus problemas diante da perspectiva da filogenética molecular e contribuição de espécies neotropicais. Também, diante dos complexos de espécies, entender os conceitos de senso estricto de Valberg, Gilva, Calimorfa e, se possível, um consequente resgate ou proposição de novos nomes para a linhagem do senso lato. Também entender melhor as delimitações das espécies através da taxonomia integrativa, né, utilizando análises morfológicas, reconstruções filogenéticas e os dados ecológicos levantados em campo. E também, com relação àquela última pergunta, que eu trouxe anteriormente para vocês, um dos objetivos seria, então, rastrear os estados de caracteres delimitadores e suas sobreposições, compreender os mais informativos e o padrão de diversidade das espécies de Fuscopora, através da reconstrução de caracteres e estatística descritiva e multivariada, permitindo, assim, uma delimitação mais clara dessas espécies. Então, para responder essas perguntas e para tentar elucidar esses nossos objetivos, eu trago aqui algumas metodologias que nós iremos utilizar para esse trabalho. Então, a primeira metodologia foi as coletas, né? As coletas em várias regiões do território brasileiro, e também consulta aos materiais depositados nos herbários, e, através dessas coletas e materiais herbários, fazer, então, as análises macro e micromorfológicas desses materiais. Então, com essas análises morfológicas, nós pretendemos montar uma matriz de dados morfológicos, com dados quantitativos e qualitativos, com isso, realizar análises de estatística descritiva e multivariada, utilizando do pacote R, e, com isso, tentar entender os padrões nessas características. E pretendemos, com essas análises, né, que isso nos ajude a avaliar os grupos filogenéticos que encontramos em Fuscopora. Então, com relação ao outro objetivo, né, relacionado à filogenia molecular, às análises filogenéticas, então, com essas coletas, né, realizadas em vários biomas e também amostras dos herbários, nós pretendemos fazer a extração do DNA desses materiais, com isso amplificar as regiões LSU, ITS, TF1-alfa e RPB2. Após a amplificação, então, submeter essas amostras amplificadas para sequenciamento na empresa Milos Biotechnology e realizar o alinhamento dessas amostras sequenciadas utilizando os programas MAFT e MEGA. Também estamos realizando as análises de Bayesiana e máxima verossimilhança utilizando da plataforma Cypress. Também, para ajudar nessas análises filogenéticas, eu trago aqui 3 análises de biologia molecular de delimitação de espécies, as quais são a análise PTP, a qual forma o agrupamento de espécies moleculares a partir dos comprimentos dos ramos do filograma de máxima verossimilhança, a análise de ABGD, a qual nos traz agrupamento de espécies moleculares a partir dos valores de distância genética entre eles, e a análise de Barcode Gap, a qual nos traz um gráfico de pontos onde há a separação dos táxons de acordo com o valor de suas distâncias inter- e intraespecíficas. Então, aqui, de acordo com toda essa metodologia que eu já trouxe para vocês, tentando responder aquelas perguntas e baseado nos objetivos que eu já tenho, eu trago alguns resultados, as quais nós já temos 147 amostras, né, coletadas e previamente determinadas como sendo do gênero Fuscopora. 100 dessas amostras, então, já foram analisadas morfologicamente, e 34 delas já foram sequenciadas. E dentre essas amostras estão algumas amostras previamente determinadas como bifurcata, calimorfa, Fuscopora contígua, férrea, Gilva, rabarbarina, Valberg e Felinus sarcites.
Das análises filogenéticas moleculares, então, como eu já falei, nós temos 34 espécimes sequenciados, um total, então, de 50 sequências, sendo elas 21 de ITS e 29 de LSU, ao qual nós montamos duas matrizes, uma somente com ITS e uma concatenando os marcadores ITS e LSU. Com essa matriz, principalmente de ITS, nós conseguimos aproximadamente 70% do total das espécies descritas e aceitas dentro do gênero até atualmente. E eu vou mostrar para vocês aqui nessa apresentação somente a filogenia de ITS, que é a filogenia mais inclusiva, e esta de ITS corrobora a filogenia concatenada de ITS e LSU. Então, aqui eu trago para vocês, gostaria de falar um pouco das minhas análises com relação ao grupo Fuscopora turulosa, e também gostaria de deixar claro aqui para vocês que a minha análise corroborou aos grupos filogenéticos descritos por Shen e colaboradores de 2020. Então, no grupo Fuscopora turulosa, nós temos algumas novidades científicas, quais nós estamos propondo como duas espécies novas, que são Fuscopora litoralis e Fuscopora nebularis. Também aqui eu gostaria de mostrar onde ficaram localizadas na filogenia as minhas amostras previamente determinadas como Fuscopora calimorfa, e um fato bem interessante é que elas ficaram agrupadas e coespecíficas com espécies descritas recentemente, que é a espécie Fuscopora lichnoides. Também aqui, com relação a minhas espécies previamente determinadas como Fuscopora guilva, dentro do grupo Fuscopora guilva, eu trago para vocês aqui, então, que minhas espécies ficaram, onde elas ficaram agrupadas, e também elas são coespecíficas e ficam agrupadas com essa espécie nova descrita, que é Fuscopora scruposa. Então, gostaria de trazer para vocês agora um pouco sobre uma discussão taxonômica relacionada a Fuscopora valbergi complex, e principalmente com relação às amostras coletadas aqui na América do Sul. Então, através de análises morfológicas e filogenéticas, os resultados nos revelaram que existem ao menos 13 linhagens distintas no território brasileiro, a quais nós estamos propondo como Fuscopora capricórnea, litoralis e nebularis. Então, aqui eu trago para vocês uma tabela comparativa entre essas três espécies que nós estamos querendo propor, ao qual Fuscopora capricórnea diferencia-se de litoralis e nebularis, principalmente por apresentar basidiomas menores, e também por apresentar setas lineares bifurcadas ou com espinhos. Então, Fuscopora litoralis se diferencia de capricórnea e nebularis, principalmente pela sua distribuição biogeográfica, pois esta ocorre somente em regiões de baixa altitude, ocorrendo na floresta ombrófila densa. E Fuscopora nebularis se diferencia de litoralis, então, por ocorrer em regiões de alta altitude, principalmente nas matas nebulares, e se diferencia de Fuscopora capricórnea, que também ocorre nas matas nebulares, porém, Fuscopora nebularis não apresenta setas bifurcadas ou com espinhos, apenas setas retas e curtas. Então, aqui eu gostaria de demonstrar para vocês um pouco sobre a resolução dos objetivos trazidos anteriormente, ao quais, relacionados ao objetivo 1 e 2, já foram geradas filogenias, uma com ITS e outra com concatenando os marcadores ITS e LSU, mas ainda é preciso sequenciar mais amostras e mais marcadores. Com relação ao objetivo 3, então, pretendemos fazer proposições de novos nomes para espécies novas no complexo Fuscopora valbergi. E com relação ao objetivo 4, então, as análises filogenéticas, morfológicas e o levantamento de dados ecológicos já foram realizados, necessitando, então, fazer as relações entre esses resultados. E com relação ao objetivo 5, então, pretendemos realizar as análises de morfologia estatística e multivariadas. As perspectivas futuras para esse trabalho, então, são sequenciar e analisar o restante das amostras previamente determinadas, como dos complexos de espécies de guilva e valbergi, a exemplo de Fuscopora capricórnea, Fuscopora bifurcata e rabarbarina. Também publicar as novas linhagens descritas para o complexo Fuscopora valbergi. E, a partir da tabela de comparação morfológica, elencar e analisar os caracteres mais informativos através das análises de estatística descritiva e multivariada.
Bem, então, com relação às disciplinas dos estágios obrigatórios, até o presente eu já cursei todas as disciplinas exigidas, todos os créditos exigidos em disciplina, né? Estou cursando o estágio de docência 1 e ainda falta ser cursado o estágio de docência 2. O meu cronograma trimestral, então, ele teve que ser remanejado devido à pandemia do coronavírus, né? Mas, com relação ao novo cronograma, eu estou dentro do meu novo cronograma para os próximos meses de atividades dentro desse trabalho. Então, aqui eu gostaria de trazer também alguns resultados esperados com todas essas análises que eu já fiz até agora e, posteriormente, as que eu vou fazer. Então, o primeiro artigo seria intitulado como 3 novas espécies de Fuscopora turulosa complex da região neotropical, sendo elas Fuscopora capricornia, litoralis e Fuscopora nebularis, as 3 espécies novas, podendo ser submetida para a revista Mycologia ou para a revista Mycological Progress. E o outro artigo que pretendemos submeter, com esses resultados, está intitulado como Delimitação de Táxons em Fuscopora, baseado em morfologia e filogenia molecular, também podendo ser submetido a uma ou outra revista, podendo ser submetido para a revista Mycologia ou para a revista Cryptogamy Mycologia. Então, aqui eu gostaria de agradecer, principalmente, aos financiadores desse trabalho, né? A CAPES, principalmente pela bolsa cedida, ao CNPq também, ao programa PPBio, ao qual nos ajudou a realizar as coletas, né, nos permitindo acesso aos parques. Também a Universidade Federal de Santa Catarina, a qual nos suporta através do Laboratório de Micologia, né, o Micolab, e também ao Laboratório Multiusuário de Estudos em Biologia, o Laboratório LAMEB, ao qual são realizadas as análises moleculares. Aqui também um agradecimento especial a todos os meus amigos e colegas micólogos do Micolab, e também um agradecimento especial à iniciativa Mindfunga, e também gostaria muito de agradecer ao meu orientador, professor Dr. Elisandro Ricardo Drexler dos Santos, e também ao meu co-orientador, o Dr. Genivaldo Alves da Silva, por me auxiliar muito nessa caminhada e me ajudar muito a entender melhor sobre, né, esse gênero Fuscopora. Também gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo e, em agradecimento especial também, à banca por aceitar avaliar esse meu trabalho. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Marcel, pela apresentação. Agora a gente vai seguir, então, com a arguição da banca. Vamos começar pelo Gerardo. Buenas tardes, Gerardo. ¿Tú entiendes si hablamos en portugués? Sí. Sí, yo comprendo. Primero, buenas tardes a todos. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme y por considerarme como al nivel para participar de esta evaluación. Y comprendí el portugués, la exposición, y voy a dar mi devolución y hacer mis preguntas en español, lento, en caso de que Marcel no tenga una fluidez con el español, como conozco que tienen varios de ustedes, que hace mucho que interactuamos en el ámbito científico. Bueno, yo estaré por aquí. Si necesitan alguna ayuda de un lado a otro, si precisar de alguma ajuda, Marcelo, pode dar um toque, eu estou por aqui. Deixa eu perguntar uma coisa, Celso. Você queria que eu deixasse a apresentação aqui, compartilhada na tela, ou eu retiro e fica melhor? Está perfecto así. Tá, beleza. Pode deixar. Bueno, yo no conocía la tesis de antes, no conocía el trabajo. Mi primera impresión es felicitar a los directores y al estudiante y a todas las personas que intentan resolver o intentar investigar este particular grupos de políporos de himenoquetáceas, que es muy complicado. Mi experiencia me ha dicho que me ha mostrado lo complicado que es, la poco
la poca evidencia de caracteres morfológicos, al menos en su momento, y en ese sentido a todos los que trabajan o intentan resolver van mis saludos y mi admiración. Entonces, es un desafío muy importante. Gracias. Ahora, voy a darte primero cuando recibí la propuesta y leí la primer versión del título y de qué se iba a tratar la tesis. Antes de eso, de leer el completo el trabajo, hice un ejercicio de pensar en qué me gustaría o qué preguntas yo haría en este momento, conociendo un poco de la historia del grupo, conociendo un poco las nuevas herramientas que hay y particularmente conociendo ejemplos paralelos dentro de la familia que han sido desarrollados y resueltos en grandes filogenias, sea el caso del género Fomitiporia. Entonces, dentro de la misma familia ya teníamos un ejemplo, un paralelismo y un buen marco teórico para presentar objetivos y particularmente para proponer hipótesis. Entonces, básicamente, en resumen, encontré una introducción muy larga en este documento que es tu propuesta, muy larga, demasiado larga, y me perdí en entender cuál era el objetivo, cuál era el vacío de información. Me parece que estamos a una altura ya de formación en la que podemos lograr focalizar la información y generar un vacío de conocimiento, llevando al lector a decir, bueno, yo voy a investigar complejos taxonómicos de Fucoporia, o determinados complejos, porque parece que es bastante grande, pero sin tener que hablar del género felinos en sentido amplio. Creo que estás presentando una tesis doctoral con en el que el nivel tiene que ser mucho más alto, a mi entender, como para hablar de muchas generalidades que no harían falta, que no serían necesarias continuar explicando, sino ir directamente en máximo 2 carillas, 2 hojas, a presentar el problema al cual vas a resolver. En ese, posiblemente tenga que ver un poco con mi estilo de redacción personal o con la escuela científica en la que nos hemos formado en mi universidad o en mi formación taxonómica. Pero encontré muchas oraciones y párrafos de una sola oración, o sea, párrafos completos de una sola oración que a mí no me decían nada, no decían absolutamente nada. Te voy a marcar, solamente tengo abierto un ejemplo como para explicarte. Un segundo, abro el archivo que me tuve que cambiar de computador para... Entonces, calculo que la 4ª página de la introducción, tenés una frase que dice, por fin, complejos taxonómicos son comunes en Hymenocetaceae, cuyas especies muchas veces, que no se distinguen por la morfología, solamente pueden ser reconocidas a partir de comprender sus historias evolutivas, geográficas y relaciones con el sustrato. Una sola oración de un párrafo, yo no sé
¿qué querés decirme con eso? ¿O cómo vas a completar ese párrafo? ¿O a dónde va a llevarme al objetivo? Porque a mí lo que me despertó ese párrafo y lo que yo realmente esperaba era que realmente propusieras un objetivo o una hipótesis, un objetivo y una hipótesis, de decir que la situación en Fuscoporia podría reflejar los patrones biogeográficos que ya se conocen en otro género como Fomitiporia. Entonces, el concepto general de mi visión de la introducción es que fue tan larga y tan amplia que podrías de repente abarcar cualquier objetivo de todos los que fuiste describiendo o focalizar un objetivo, pero me pareció demasiado amplia la introducción y no me quedó claro, o en realidad también veo que el objetivo, desde mi punto de vista, queda como muy amplio y vago. Vago en el sentido que es poco definido. Un objetivo para una tesis doctoral que empiece con, como de manera general, yo voy a contribuir a el desarrollo o al entendimiento, me parece que tenés las herramientas, tenés los directores para decir, evaluar, por ejemplo, ¿no? Como cualquiera puede ser, evaluar si los linajes sudamericanos de Fuscoporia conforman, o las especies brasileras de Fuscoporia conforman un linaje neotropical. Ir a una pregunta con un background científico ya probado en otro lado y que la puedas testear. Yo estoy convencido que un objetivo tiene que ser comprobable. Cualquier cosa que hagas va a contribuir al conocimiento. Y yo sé que el grupo de personas que está encarando esta tesis tiene ideas, tiene evidencias, y tenemos en conjunto, los que estudiamos esto, un marco teórico para hacer preguntas muy concisas, concretas, comprobables, y que vayan un poco más allá de solamente contribuir. Contribuir siempre vamos a contribuir. Entonces, me gustaría en una versión más adelante ver realmente eso, de decir lo que sabemos hacer como taxónomos, que es colectar, que es analizar morfológicamente, que es extraer ADN, secuenciarlo y armar a los árboles filogenéticos, más allá de saber si es 1, 2, 5 especies, si podemos responder cosas un poquito más, más allá de solamente ponerle nombres. Y yo sé que sí podemos, y yo sé que le pueden buscar el foco con los mismos resultados que vas a obtener en tu tesis, de decir una pregunta más allá. Es decir, algo que siempre me ha quedado en el tintero. En el tintero, es decir, en mis ideas, desde que publiqué hace muchísimo un trabajo en el que descubrimos que había un carácter que era el número de raíces que puede tener una Z. Si la Z es terminal, si la Z es pleural, si la Z, me refiero si sale de costado de la hifa generativa, si es terminal, si es... bueno, hay como... Yo pensé que realmente iba a haber una lista de caracteres a evaluar en la Z y no solamente presentes, ausentes, y menial o tramal. La posición, mis profesores me enseñaron que la posición de las zetas muchas veces es restringida a la boca de los disepimentos. Ese carácter está contemplado en tu análisis. Muchas veces está restringida a la base del tubo. Y cuando he hecho cortes, zetas ausentes. Y vino mi profesor y me dijo, mira, corta acá. Y las zetas estaban presentes. Entonces, lo mismo ocurre con el sistema IFAL. Dimítico, monomítico. ¿En dónde? En el contexto, en el tomento, en la trama de los tubos. Me parece que
un objetivo que está escrito como, bueno, que yo calculo que es lo que querían hacer, es trasladar los patrones o correlacionar patrones morfológicos, no caracteres, también patrones morfológicos. Es decir, si ciertos grupos de especies que presentan las setas curvadas o las setas exclusivamente en posición de disepimentos y que además tienen una o dos raíces, no solamente una sola, etc. El conjunto de caracteres morfológicos se correlaciona con grupos filogenéticos o con complejos. Esa correlación me parece que está buena, y en la tabla que tú presentas al final me parece excelente trabajo juntar todos los datos morfológicos, pero me parece que podemos ser mejores observadores. Mejores observadores me refiero en eso. A la Z yo le puedo sacar más allá de si es imenial o si es recta o subulada, decir, bueno, ¿cuál es algún valor de relación? ¿Puedo llegar a encontrarlo? Yo creo que sí, pero bueno, posiblemente tu experiencia con respecto a los caracteres diga, no, realmente medimos muchos, miré muchos, y si es pleural, es decir, si la IFA generativa viene y la Z sale hacia un costado, entonces la Z termina teniendo dos raíces, y eso es común en todas las especies. Hay muchas que tienen hasta 3 raíces, y bueno, eso es común en todas las especies, no varía. Significa que lo mediste, lo contemplaste como posibilidad, y para mí sería excelente. Excelente que lo hayas tenido en cuenta, aunque no esté escrito ahí, me parece que es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, me parece muchísimo trabajo. Es como hablar fácil porque no lo voy a hacer yo, porque es muchísimo trabajo. Y encima con esto de que conocemos que Gilba es, no sé, tiene un potencial de no sé cuántos sinónimos, y para poder muchas veces responder estos complejos taxonómicos, no solamente va a haber que colectar mucho, sino ver materiales tipo de distintas partes del mundo, etc. Pienso que, nada, como una ayuda, de decir, concentrar el objetivo en algo un poco más chico, una pregunta concreta que pueda responder, y para mí sería fantástico que incluyas hipótesis en tu trabajo. A lo mejor te ha dado algo de luz, este planteo que te estoy haciendo sobre cómo escribir el objetivo y qué caracteres ver un poco más y cómo trasladarlo a la filogenia, para decir, bueno, el grupo Wahlbergi, o yo le decía grupo Wahlbergi, pero el clado turulosus tiene especies setas curvadas. Solamente ese clado tiene setas curvadas, es exclusivo de ese clado. ¿Y para dónde están curvadas? Porque hay bueno, para dejar para abajo, para arriba, ¿es un patrón? ¿No es un patrón? Me da mucha curiosidad, me gustaría que, bueno, que el que está encarando este proyecto lo contemple a todas las variables y a la información que yo le puedo sacar al carácter Z, más allá de si es imenial o tramal. Entonces, me quedan esas preguntas. Los caracteres, preguntas y consejos. Los caracteres, yo creo que los puedo llevar a una mejor evaluación, es decir, en vez de darle mayor cantidad de datos, al carácter Z principalmente. Hay otra cosa que me acuerdo de mis datos de tesis doctoral, que son las hifas acompañantes, que no sé si se presenta en todas las especies, pero son unas hifas completamente hialinas, generativas, que están pegadas a las zetas. Eso ocurre en todas las especies de Fucoporia,
Sí. Al menos las que yo estudié en mi tesis sí, pero puede llegar a ser un carácter, se van pegaditas, yo sé si las has visto, van pegaditas a la Z y ahí tienen los cristales. Me pregunto entonces otra cosa. Además, si los caracteres se agrupan o reflejan o se correlacionan con estos grupos filogenéticos, si los grupos filogenéticos se correlacionan con linajes continentales, tal como ocurre en el género Fomitiporia. Eso para mí sería una pregunta que sí vas a poder responder y que no debería estar ausente en tu planteo de tesis. Pero bueno, si es también decisión de ustedes concentrarlo al tema como está planteado, complejos taxonómicos, y solamente resolver complejos, bueno, es suficiente. Pero bueno, ese fue como mi visión. Sé que es muy, muy, muy valorable la cantidad de trabajo que hay que hacer, y lo que han hecho hasta el momento también me parece importante. Importante me refiero a los avances que ya tienes, digamos, resueltos como parte de tus resultados de objetivos. No, básicamente era esa mi contribución o mi devolución a lo que has presentado para evaluar. Considero entonces, en resumen, hay que cortar esa introducción, ir directo al foco y plantear concretamente cuál es el problema. Yo plantearía un objetivo concreto, pero que sea no testeable, sino que yo lo pueda responder de alguna manera, que sea una pregunta que resuma todas las preguntas que te haces, pero que yo lo pueda evaluar. Contribuir me parece que no es un objetivo, sino más bien es como una conclusión de la tesis, es un corolario. Siempre voy a contribuir, con cualquier cosa que haga, voy a contribuir al conocimiento, pero bueno. Y finalmente la otra es plantear en la escritura de metodología una mejor evaluación o percepción de los caracteres morfológicos, particularmente caracterización de las zetas y caracterización del sistema IFAL. Listo. Bueno, gracias, gracias, Gerardo. Graças, Gerardo. Obrigada pela tua fala. Então, agora, para dar seguimento, eu vou chamar Tatiana. Bem-vinda, banca. Olá. Tati. Olá. Olá. Oi, Tatiana. Tudo bem? Olá. Tudo bem? Primeiro, né, agradecer o convite. É um prazer participar. Vou tentar contribuir aqui na melhor forma. Eu vou pedir que eu gostaria de compartilhar a tela. Eu vou projetar aqui a sua qualificação, porque eu fiz anotações nela. E assim, se eu não abrir aqui, eu vou me perder um pouco. Claro. E aí, só para eu entender, eu gostaria de fazer perguntas. Agora, as respostas ficam para o fim, ou o Marcel pode responder enquanto eu vou perguntando? Não, ele pode responder enquanto pergunta. Tá Só vou bom, pedir, então, para o Marcelo. Marcel, tu cancela teu compartilhamento de tela para a Tatiana poder compartilhar. E à medida que tu fores perguntando, ele vai respondendo, sim, Tati. Tá ótimo, tá bom. Ele ficou quietinho aí com o Gerardo, né? Eu falei, será que não pode responder agora? Tem que deixar para a né? E tal. Então tá bom. Então deixa eu compartilhar aqui, que eu sou péssima. Uma pandemia depois, eu não consigo fazer as coisas aqui direito. Pronto. Então, comecei a compartilhar, não sei se vocês estão vendo, e eu não vejo... Deixa eu ver aqui. Tá, porque aí eu fico de olho aqui no chat, se alguém precisar falar alguma coisa, aí... Rapidinho, pronto. Marcel, então, primeiro também, né, parabenizar pelo trabalho, porque
A gente geralmente faz assim, vamos trabalhar com iminoquetácea, no mestrado, né? Aí daqui a pouco começa a ver os abacaxis que tem que ser descascados. A gente geralmente vai focando do doutorado, né? Eu não sei o que você fez no mestrado, e aí a gente, às vezes, tem afinidade, né, com o grupo, né, enfim. Então, eu imagino que seja mais ou menos assim que acontece. E aí eu vou passar aqui, eu vou concordar um pouco com o Gerardo. Às vezes, a introdução, né, enfim, está muito ampla, aí você não sabe bem qual é exatamente o objetivo. Também a linguagem, às vezes, está um pouco prolixa, né? Mas é porque eu sou extremamente objetiva, curta e grossa mesmo, né? Então, às vezes... Então, eu fiz algumas sugestões aqui de estilo, né? Às vezes aparece aqui uns nomes estão errados, porque tem que conferir sempre no Index Fungoro e no Micobank, porque às vezes um está certo ou está errado, aí tem que conferir, às vezes olhar na literatura original, né? Então, eu acho que aqui na introdução... aí começa aqui, deixa eu ver aqui. Pois talvez essa sugestão aqui, é porque eu senti falta no seu trabalho de como você quer fazer uma delimitação e incluir muitos caracteres, muitas características, né, análises aí estatísticas, né, bem válidas e tal, também focar na distribuição geográfica, né, então a gente está vendo que isso é muito importante e tal. E aí, principalmente quando for falar nos complexos taxonômicos, nas espécies, né, que representam complexos taxonômicos, a gente focar um pouco também na distribuição geográfica, principalmente na localidade tipo. Então, eu vi que você falou para Valberg, falou um pouco para Guilva. Quando chegar em Guilva, a gente vai ver que tem um problema sério com o tipo, né? Aqui você faz uma... Eu não sei por que você esqueceu dessa literatura ao longo todo do seu trabalho todo. Não é porque eu estou nela, tá? Mas é porque como você... fala de semiárida, fala de liquinoides, etc, etc. Essa é uma literatura que vai trabalhar com o complexo Guilvos, né, a Guilva, e também Valberg. Então, eu não sei por que ela não aparece em lugar nenhum aqui do seu trabalho, tá? Então, eu botei aqui para você lembrar. E também para lembrar aqui que liquinoides e escruposa, elas não são espécies novas, elas são novas combinações. Assim como formosana. Então, em algum lugar... formosana não, acho que formosana era já piscopóia. Então, em algum lugar você falou na apresentação, elas não são espécies novas, ok? Então, são novas combinações que a gente fez a partir do complexo Guilva, tá? Guilva, né? Piscopóia Guilva, antes era felinos guilvos. Inclusive, eram três variedades que tradicionalmente, assim, 1800, 1900, né, o pessoal das antigas usava muito para dividir os três, né? Então, saiu daí. E aí, o poder de discriminação, muitas vezes eu achei até que você era estrangeiro, porque parecia que você... Na sua linguagem, parecia que você não sabia se expressar bem na sua língua mãe e colocava no Google Tradutor, né? Aí eu falei, não, deixa eu ver a apresentação, mas eu vi que você é brasileiro mesmo. Então, às vezes parece... Mas talvez seja questão de estilo, tá? Então, eu fiz algumas sugestões aqui. E aí, por exemplo, vem uma questão também da literatura que você usa também. Vai fazer um clássico da literatura. Eu fiquei achando que havia um Pulitzer aí, né? O Jabuti, alguma coisa. Aí eu falei assim, acho que talvez não seja bem se eu falar, né? Um clássico da leitura que Piscopóia Guilva, né? Enfim, ela não é uma peça literária, mas a gente entende o que você quer dizer. E aí você me vem com duas literaturas que elas realmente não representam clássicos da literatura para designar Guilva como um clássico da literatura. Então, existem outros trabalhos mais específicos, principalmente para esse complexo taxonômico. Então, isso aqui são checklists. Uma está em português, se eu não me engano. Uma é checklist também, e mencionam brevemente. Se eu não me engano, essa daqui fala dessa questão das variedades, aqui menciona muito brevemente, né, e tal. A gente entende que, né, é importante, né, falar e tal, mas existem outros trabalhos. Por exemplo, eu até trouxe aqui, não sei se você tem acesso, se você precisar, eu já tiro a foto e mando. Eu vou parar de compartilhar um minuto aqui só para você ver aqui. Eu estou te vendo na câmera também, qualquer coisa pode continuar. Então tá, você está vendo, porque eu não estou me vendo mais nada aqui. Agora acho que eu já parei, você está vendo? Eu sou péssima, gente, com esse negócio aqui.
Peraí. Então, pronto, aqui, ó. Esse aqui é um livro, bom, são artigos, né, nesse Memoirs do New York Botanical Garden, e um deles, apesar de ser uma checklist, que é poliforácea para a Venezuela, Dr. Fidalgo, ele analisou o tipo e tentou resolver essa questão do complexo felinos-guildos na época. Inclusive, ele fala da problemática do tipo. Então, você fala, o tipo da Carolina do Norte, não, porque o tipo está perdido, né? Então, ele designou um isoneolecto ou qualquer coisa aqui. Então, é bom, se você não tem acesso a essa literatura, Ricardo, tem meu WhatsApp, eu já tiro uma foto para você da parte que interessa, e aí vocês dão uma olhada. Porque, inclusive, foi com essa literatura que eu tive acesso, né, nesse artigo aí do Yuan e tal, as anotações originais dele no novo tipo, que ele chama de outra coisa lá, que eu não vou lembrar. Então, com as medidas, né? Então, tem, por exemplo, era Sparmaster, ele fez todas as medidas dos esporos, esse novo tipo, né, lectotipo, sei lá o que foi, está na Academia da Filadélfia, então o pessoal entrou em contato, eles mandaram as fotos, né, e aí tem lá as anotações originais, inclusive do Fidalgo, do Parmacha, né, e tudo mais, tá bom? E aí é uma literatura super importante para quem vai mexer nesse vespeiro, tá? Você já está mexendo, eu estou vendo aqui, vai ser umas coisas interessantes, mas você precisa dessas e várias outras, tá? Então, se você vai ter que levantar, né, fazer um inventário dessa literatura específica aqui para esses complexos que você quer falar. Eu vi que você fez bem para Valberg, né? Então, eu não sei se você ainda não chegou ainda em Bilba, né? Então, fica aqui a dica, tá bom? E aí, a mesma coisa aqui, né? Estão faltando algumas. Eu sei que às vezes você não vai concordar com a nomenclatura, mas infelizmente a gente tem na introdução, não é resultado. Então você vai ter que dizer o que tem, e lá nos seus resultados você vai rebater ou não, tá bom? Então aí essas aqui estão de novo aí faltando. Pronto, vai aqui, então vamos embora aqui. Aí eu botei aqui algumas anotações, tá? Justamente chamando a atenção. Eu sei que você vai falar um pouco lá nos complexos, mas lá na introdução você já pode dar uma ideia para o leitor sobre essa delimitação, né, geográfica desses complexos, dessas espécies com que você vai trabalhar. Bom, então eu botei aqui na Mata Atlântica qual, né, de São Paulo, porque a gente sabe que a Mata Atlântica são 6, 7, sei lá quantos, né, domínios diferentes, né, a gente tem aí vários centros de endemismo, né, então a gente está vendo que é importante a gente começar a ver, por exemplo, a gente aqui no Nordeste, as coisas da gente são mais parecidas com a Amazônia do que com vocês aí no Sul, né, às vezes até mesmo no Sudeste, tá? Então, por exemplo, também não é porque é minha filha, né? Mas a Fuscopora marquesiana, que é uma espécie nova que a gente, por exemplo, identificou primeiro como Valberg, né? E aí, claro que você vai fazer isso mais lá na frente da discussão, mas também se vai discutir, né? Então, lembrar aqui, por exemplo, a questão aqui de ser pantropical, mas aí você tem sequência que é da Espanha, da Austrália, né? Que não são tropicais, então é bom também já começar a ver essa questão também, tá? Toda essa parte aqui que você coloca na sua apresentação e coloca aqui, isso aqui já é resultado. Você achou isso, achou assim, assado. Então, ela não é parte da introdução. A gente entende sua ansiedade de mostrar o seu trabalho, mas isso aqui vai lá para os seus resultados, tá bom? E aí, essa parte de ampla distribuição, eu vou falar mais lá na frente dos seus resultados, e por aí vai, né? Então, tem o carimorfa de Madagascar, né? E por aí vai. Então, chamar atenção, assim, uma coisinha ou outra. E aí, aqui eu vou começar a concordar mais ali com o Gerardo, né, que essa questão da amplitude da sua introdução. Porque você vem falando de Fuscopora e daqui a pouco vem, por fim, complexos, taxon, a mesma frase que o Gerardo parou aqui, né? E aí você exemplifica com um monte de coisa. Então, se você quer exemplificar, justificar que existe um complexo taxonômico na família inteira, essa literatura aqui, ela não está completa, certo? E aí você vai ter que botar está faltando muita coisa. E aí vai ser qualquer coroide, qualquer himenoquetácea, porque você tem que... E aí de complexo de himenoquete, de poquete, o que for, você vai ter que falar disso também. Então, eu acho que já entendemos, né, talvez você não precise voltar para essa questão de que existem complexos taxonômicos em himenoquetácea, acho que a gente vai entender, tá bom? Então, ou você vai ter que ampliar isso daqui, ou vai ter que enxugar um pouco, tá bom? Diminuir um pouco.
Bom, aqui suas perguntas, né? Eu botei aqui também algumas sugestões, né? Pronto, aqui eu botei essa literatura que eu te mostrei aqui. Então, você dá uma olhada. Pois é, aí aqui, nas suas perguntas, você está colocando dados não publicados, são seus resultados, né? Eu não sei se é da sua dissertação, o que for. Se for da sua dissertação, você cita a sua dissertação. Agora, se é do seu resultado de doutorado, não cabe nas perguntas, porque você está dando spoiler, né? Então, você já está dizendo que tem um negócio e você vai vir a pergunta, né? Então, você finge. Isso é um problema que a gente tem também, né? Muitos alunos acabam publicando o trabalho antes da qualificação, né? Eu falei, e aí? Bom, ali você tem que, né, fingir um pouco, talvez, que você não tenha os resultados ainda e passe adiante, tá bom? Então, algumas sugestões aqui, de novo, aqui rever a literatura, porque justamente essa questão que às vezes não é específica para o seu grupo, né? E também, de novo, focar um pouco nessa questão da geografia, tá? Da distribuição geográfica. Aí eu botei aqui, né, vai ter que ver essa questão, porque Calimorfa é africana, Valberg é africana, a flavomarginata é cubana. Vocês estão coletando, se está coletando na Amazônia, vá lá, a gente está vendo que a parte da Amazônia é muito próxima assim, dessa região caribenha, América Central e tudo mais. Mas se você está coletando só em, sei lá, na Mata Atlântica do Sul, a não ser que você realmente, eu vi ali que você tem alguns dados, né, molecular, né, que indicam que são a mesma espécie e tal, mas fora isso, é um pouco assim complexo você dizer que ocorre, né, ou não ocorre. Então, só essa questão de neotropical, com N maiúsculo, N minúsculo, padronizar aí no texto, se é um adjetivo é com N minúsculo, né, pantropical também, se é o nome da região, aí é o nome próprio, é maiúsculo, mas aí besteirinha, estou consertando aqui. Eu achei interessante lá nos seus resultados também você falar também sobre a questão do hospedeiro, que é uma coisa que a gente precisa ver, certo? Principalmente sem árvore viva. Eu sei que é muito difícil, mas vai ter que começar a fazer um esforço aqui, né? Se a gente não consegue ninguém para identificar essas árvores, esse hospedeiro, às vezes ninguém até morto, para a gente tentar pelo menos fazer sequenciamento desse material, né? Mas está em árvore morta. Acha a árvore viva, pega um pedaço ali e sequencia, porque está bem complicado. Aí você está trabalhando com coleta e com herbário, tá? E aí eu gostaria que você, mais para frente, né, de repente na sua tese, fica a dica para você especificar, porque eu fiquei sem saber. Aí tem que olhar lá na tabela, lá embaixo, né, acho que não lembro nem se está especificado quantas vieram de herbário, né, quantas vieram das suas coletas, e aí você colocou tudo num bolo só. Eu não sei se você sequenciou de herbário, então, assim, não ficou muito claro, talvez eu tenha me perdido aqui um pouco, então você especifica um pouco mais, né, dessas amostras X, né, correspondem a Y, quantas correspondem a quem, para a gente entender que provavelmente você tem muita, o que você chama de calimorfa, né, mas tem pouca de sarcites, né, enfim. Então, aqui é como se fossem seus resultados gerais, para a gente não ter que ficar remetendo lá, de repente, as apêndices, né, e tal. Por quem? Já foi comprovada filogeneticamente, tá? Sarcite foi comprovada como pertencente à Fuscopora. Por quem, né? A partir de que material? Você usou o material tipo, da localidade tipo? Então, assim, aqui ficou, né, faltando aqui Fiquei curiosa para saber mais detalhes, tá bom? dos seus sarcites. Isso, eu não sei se eu posso falar agora. Pode, me interrompa, porque senão eu vou embora. Tá. É que esses são dados em trabalhos conjunto com o Vlasak, com também de pesquisadores aqui do nosso grupo de pesquisa, e ele não foi publicado ainda, esse artigo, então por isso que eu acabei não trazendo a referência aqui, né? Não tem problema não, mas só diz assim, olha, Felino sarcite foi comprovado filogeneticamente, você bota dados não publicados ainda, né? Enfim, a partir de uma amostra coletada não sei aonde, ou a partir de sequenciamento do tipo, ou do sequenciamento da localidade tipo, alguma coisinha assim, né? Só para a gente não ficar muito... Você não entrega o jogo, não precisa entregar não. Mas para você, para não deixar aqui o leitor curioso. Vamos embora aqui. Pronto, quando você falar em grupo externo, isso aqui, eu aprendi depois de apanhar muito com revisor de artigo, né? Aí sempre volta tentando, mas baseado em quem? Aí você já aproveita e já diz, baseado em que artigo, né? Baseado em que, sei lá, você já bota aqui, né? Baseado em que trabalho. Você selecionou esses dois aqui como, ou esse fulano aqui como grupo externo, tá bom? Aqui de novo, né? Não é especial, não é
lembrar que liquinoides, né, e escruposa não são espécies novas, né, elas são novas combinações. Felinosacites também não é espécie nova, você colocou aqui, espécie nova. Uhum. Vão ser novas combinações, foram, né, e vão ser novas combinações. Evitar um pouco também nessa questão de falar dentro, né, dentro é para algum lugar físico, né, dentro da casa. Então, esses grupos, eles são entidades, assim, abstratas, né. É besteira isso, tá, mas a gente vai se esforçando para falar. O que, na verdade, que importa é inglês, tá? Então, você falando inglês certo, o resto, infelizmente, a nossa língua aqui para ciência, só entre nós mesmos. As espécies previamente como liquinoides, escruposa, na verdade, foi específico com calimorfa, e guilba sensu. Eu vi que calimorfa você não usou, pode ser que eu esteja errada, você não usou sequência da localidade tipo. Então, eu achei interessante, que aí que eu vou começar a falar dessa questão. Por exemplo, você tem três espécies novas que você está em vias de publicação, né, que acho que é do complexo torulosa, e aí duas são inclusive do mesmo parque, né, lá esqueci o nome daquele parque, né, Urubi Coisas. São Joaquim, Parque Nacional de São Joaquim. Exatamente, gente, eu fui nesse lugar, não lembro. É a velhice, desculpa. E aí, piorando com esta pandemia, tudo online, então, eu falei, nossa, pra você ver que interessante, né? Você da mesmíssima reserva, isso está acontecendo demais, para a gente ver como é que esses complexos morfológicos, eles são realmente complexos. Porque a gente tem espécie que a olho, assim, passa aquele olho, parece que é tudo igual. Quando você vai analisar morfologicamente, você já começa a desconfiar, e quando vai para molecular, coisas completamente diferentes, né? E aí vem a minha preocupação da gente ficar usando esses nomes, principalmente de outros países longínquos, como espécies que a gente tem. Então, esse é um dos motivos da gente usar escruposa, liquinoide, formosana, ao invés de calimorfa. Porque para eu dizer que, na minha opinião, para eu dizer que eu tenho calimorfa, eu tinha que ter uma sequência de Madagascar. Sim. Eu falei, mas eu tenho uma sequência de Zâmbia, da Tanzânia. Não adianta, porque Madagascar é uma ilha especial, que ela tem mais ligação com a Ásia do que com a África, não é? Então, tanto, por exemplo, a gente no trabalho, a gente pegou material da África. Então, para Oslo, né, pegou os materiais lá do Rivarden e tal, olhou, aparentemente, o que ele chama de calimorfa, morfologicamente é diferente, por isso que eu acho que você não leu o Yuan, né? Então, não sei se você não teve acesso ainda. E a gente tem toda essa discussão lá. Então, na minha opinião, a gente, por enquanto, não pode chamar absolutamente nada que a gente tem para os neotróficos de calimorfa. Assim como você, por exemplo, tem da mesma reserva duas coisas diferentes. Então, como é que pode, né? Então, essas espécies de ampla distribuição geográfica, elas têm que ser revistas. E para ser revista, por exemplo, a gente escolheu 2 nomes neotropicais. Também não adiantava a gente catar nome aí, sei lá, na Ásia, né? Bom. Gilvan, mesma coisa, só que Gilvan, eu vi que vocês têm sequências da localidade tipo, porém, não do tipo, não, você não tem da localidade tipo do tipo. Sim. Mas, é ótimo. Então, aí, só que nesse trabalho do Fidalgo, ele muda esse tipo, né? Aí muda o lugar, vai para Pensilvânia, eu acho. Então, eu não lembro se vocês têm, tá? Então, pronto, se tem, ótimo. Se tem de algum lugar lá perto, também é ótimo. Porque eu lembro que em algum lugar, assim, eu tenho, sei lá, eu não vou lembrar, tá? De detalhes, mas, eu tenho uma sequência dos Estados Unidos. Falei, gente, Estados Unidos é igual ao Brasil. Se você tem uma sequência do Rio Grande do Sul, é difícil você dizer que tem esse mesmo material, a não sei que você tenha coletado, molecular, que seja igual ao da Amazônia, né? Você vai fazer, o tipo é da, sei lá, Carolina do Norte, mas a minha sequência da Califórnia é outro ecossistema. Então, nesses países muito gigantes, a gente também tem que ter cuidado quando a gente começa a usar esses nomes, né? Mas eu tenho e tal. Então, é bem complicadinho também. Aí vem a questão de Valberg também, que é a mesma questão de felinos guilva e calimorfa. É uma espécie da África do Sul. KwaZulu-Natal fica no lado do Oceano Índico, ou seja, piorou, não fica nem do lado da gente, assim, Atlântico, a gente dá uma desculpa esfarrapada, né? Não dá. Então, influência total índica, né? Então, é difícil ter Valberg no Brasil, na Espanha, né? Pode ser que tenha na Austrália. Agora, enquanto não tem uma sequência de KwaZulu-Natal, a gente não vai ter, porque a África do Sul também é enorme,
muitos ambientes, eles têm uma província específica, né, que é a província do Cabo, que é esses grandes domínios fitogeográficos, na verdade, a menor do mundo, né? Então, aí eu fui olhar para ver se estava nesse local, não estava. Então, porque se for de lá, já piorou. Sim. Então, pronto. Então, isso aqui fica essa dica, que aí, uma confusão aqui, enfim. Aí eu não entendi aqui, depois você também. Eu não sei se eu já passei do tempo, por favor, me avisa, tá? Eu não estou marcando. Tá marcando? Alguém marca isso, tá bom? Eu estou cuidando. Te dou mais 10 minutinhos. Obrigada. Ai, obrigada, está acabando, está acabando. E aí, então, vamos ver se esse cuidado da gente ver se realmente a gente vai chamar de felinos albergue, né? Alguma coisa do outro lado do planeta. Então, preste atenção nisso também. E a questão, eu achei muito legal você falar em algum lugar que você vai resgatar nomes, né? Ao invés de tentar, né, resgatar nomes, isso é muito importante também para a gente evitar de ficar criando nomes desnecessários. Sim. E aí, é muito bom. Então, o Valberg, por exemplo, quando a gente tinha essa marquesiana, que a gente tinha chamado de Valberg, tanto que não sei nem se mudou já no registro lá nos fichas livres. E aí a gente começou a sair, né? Não estava muito com essa Valberg da África do Sul, da Espanha, isso começou a ser esquisito, aí catou não sei aonde uma imagem do tipo, que é um horror a gente conseguir tipo também. Então, falou assim, não funciona, a gente não gostou, não, vamos dar um nome. E aí a gente começou a catar os nomes antigos. Sim. E aí tinha um nome antigo que você nomeia aqui, que é Robinsonia. Exatamente, porque é da Jamaica. Eu falei, beleza, a gente coletou aqui no Nordeste, super perto da Jamaica, né, tal, né, enfim. E aí a gente foi atrás da imagem, não tinha nada a ver, né, e tal. Então, antes também essa questão de resgatar os nomes, tem que dar um jeito de resgatar também o tipo, né, tentar ver se alguém, por exemplo, em Harvard, o pessoal analisa o tipo para a gente, super gente boa, né? Tem o pessoal aqui que, por exemplo, as imagens são pagas, a gente chora, por favor, mas, poxa, o tipo é do Brasil, né? Eu vou ter que pagar por essa imagem? Que absurdo. É pessoal de Rio, geralmente libera. Então, tem várias choradas aí, o pessoal ajuda. Paris nunca responde, é uma chatice. Então, enfim, você vai passar por isso aí, todo mundo já passou e tal. Então, nesse resgate, você vê, para de repente não escolher nomes, por exemplo, Nova Zelândia provavelmente não vai ser, né, Austrália, né, e tal. Então, para tomar cuidado aqui, tá? E aí a mesma coisa, aí eu botei uma pergunta aqui, será que uma das suas, né, eu sei que a Jamaica é muito longe lá de Santa Catarina, mas será que de repente pela imagem... Tem uma coleta da Bahia também, de litorales. Pronto, eu vi isso, eu falei, gente, por que na Marquesiana, gente? Porque coletei a minha também na Bahia, que coisa. Para você ver que coisa mais espetacular, eu acho que eu anotei lá. Duas coisas parecidas, né? Tudo bem que não é nem do mesmo complexo, mas você vê como é que você dando um passo para o lado, a gente já encontra espécie nova. Uma coisa assim louca, é enlouquecedor isso. É muito parecida, né? E em clados totalmente diferentes, né? Tá vendo? Eu fiquei assim, impressionada, gente. Impressionada mesmo. Isso é muito legal. Isso reforça, mais uma vez, que a gente não pode tratar a Mata Atlântica como Mata Atlântica. Elas são pedaços, né? Porque, você vê, elas abrigam, né, microbiotas, vamos dizer assim, diferenciadas, né? São bem interessantes. E aí, dá uma olhada, né, nesse Fomes Robinsonia, aí, de repente, pode ser um desses nomes aí. Não sei se você já viu, tá? Então, algumas coisas. Então, eu não tenho muito o que fazer, não. Não sei, só a título de curiosidade, achei super legal a questão aqui dos processos espinhosos, né, que aí você achou aquelas pontinhas que tem os espinhos e tal, caso você queira, né, incrementar aí botar mais uma informação, a gente tem uma espécie que era não chama ela de branco, esqueci o nome dela, da Souza, Maria Alves Souza, esqueci o nome dela, bem das antigas, tá, coisa bem de 1970, e a gente tem, as setas tramais são espinhosas, né, mas está em felinos. E aqui eu botei algumas sugestões, tá? Essas referências, né, de interesse, algumas referências, né, mais de interesse, algumas espécies que foram esquecidas aí, que eu botei lá, incluir as localidades tipos, ecossistemas onde elas ocorrem. Então, porque, por exemplo, eu imagino, por exemplo, a Bahia, né? Eu coletei na Bahia, mas você coletou na Mata Atlântica litorânea, né? Mas a Bahia tem Caatinga, né? Tem Cerrado, né? Enfim, então sempre lembrar de colocar o mais detalhado possível. Também incluir o hospedeiro sempre que possível. Foi angiosperma morta, né? Não tem como saber. Eu vi que nas suas 3 espécies novas você colocou hospedeiro, isso é fenomenal, é muito importante, a gente está vendo.
incluir a distribuição geográfica nas discussões. Então, isso aqui foi o que eu já falei, tá? Então, questão de guildos também, tudo mais, ok? Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa aqui, acho que não. Não conferi literatura, não, deixa o professor orientador. Eu sei que tem gente que adora conferir literatura, e aí não é o meu caso. Eu só confiro de artigo. Se aparecer um artigo aí de vocês, que eu reviso muito de vocês, com muitas literaturas, sou eu, muito provavelmente. Pode reclamar depois no cantinho. Não, eu acho que não. Acho que as imagens estão lindas, estão ótimas, a árvore está ótima também. Então, claro, depois vai dar um jeitinho para ela ficar parecida com aquelas chinesas maravilhosas. Eu não sei como é que eles conseguem. Aliás, eu já perguntei, falei, como é que vocês conseguem? Tem que sequenciar muito, só deixa, acho que deixa a árvore bonita. Eu falei, bonito, né? Cara de pau, viu? Pronto, aí eu botei aqui na discussão, falaram assim na cara de pau. E o Tiandai falou na cara de pau mesmo. Falei, tá certo, né? A gente que é pobre tem que ficar usando essa sequência de capenga que a gente consegue tirar aí, tirando leite de pedra. E, tá bom, Marcel? Olha, pronto, era só isso. Eu vou mandar isso aqui para você depois, tá bom? Obrigado, e aí, mais você também tá de parabéns. Eu tô aqui apresentando. Tem bastante dado, eu acho que ao longo do... Você deve ter pedido aquela prorrogação de 6 meses, né, talvez, então tem mais um ano aí pela frente, mais 6 meses, né, 1 ano e 6 meses, né? E aí eu acho que vai sair umas coisas bem interessantes daí, tá bom? Obrigado. Então, boa sorte de alguma coisa. O URM tá capenguíssimo, gente, o herbário da gente. A gente tá praticamente sem funcionário, tá um horror. Mas, questão de alguma coisa, a gente, com bastante antecedência, a gente se organiza e manda. Se fazer alguma coisa de lá, tá bom? A gente manda. Obrigado pelas contribuições, viu, Tatiana? Foram muito válidas. Nada. Que isso. Obrigada, Tati. Abraços para todo mundo. Eu vou sair um segundo só para beber um copo d'água, tá? Que agora eu tô aqui. Tá. Enquanto isso, eu chamo o Júli. Então, Maria. Oi, pode falar, Marcelo. Posso me dar 1 minuto para ir no banheiro só? Sim, eu devia ter perguntado antes, né? Tá bom. Vamos fazer uma pequena pausa, então, e a gente volta daqui a pouco com o Júli, tá, Júli? Valeu. Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente volta agora com o Júli. Aí também uns 30 minutos para a arguição do Júli.
Obrigada também, Júlia, por participar da banca. Marcel e Júlia, com vocês. Obrigado. Valeu, obrigado, Maria Alice. Estão me ouvindo bem, pessoal? Tá. Valeu, Bom. obrigado. Primeiro, quero agradecer também o convite. Eu que estou aqui um pouco meio de intrometido, né? Eu fui convidado como suplente, mas para ficar preparado, por assim dizer, ficar de prontidão, eu li o trabalho, fiz a minha leitura, a avaliação e aí, enfim, a Maria Alice cedeu a palavra, depois a gente pode dividir, 30 minutos, né, Emei? Se você quiser falar um pouco também, a gente divide essa fala. Pode usar, pode usar. Mas então quero agradecer primeiramente ao convite do Marcel e do Ricardo e do co-orientador para participar da qualificação. Quero dizer que é um prazer estar aqui e encontrar vocês, não só o próprio Marcel, o Ricardo, a Maria Alice, mas também o Gerardo e a Tatiana. Pena que não é um encontro presencial, mas é o que tem para hoje, né? É o que dá para gente fazer. Mas de qualquer forma é um prazer revê-los. Marcel, eu gostei muito gostei bastante de ler sobre o seu trabalho, assim como o Gerardo, e com certeza a Tatiana também, ela não mencionou isso explicitamente, mas tenho certeza que o sentimento é o mesmo. Que quem em algum momento trabalhou com himenoquetácea, topou com as fuscopórias, né, em algum momento da sua vida, e a gente acaba levando um certo carinho e por assim dizer, algumas frustrações também que a gente espera ver resolvidas depois. Então a gente acaba colocando um pouco de expectativa em trabalhos dessa natureza, sabe? Eu gostei de ver o andamento, como que você está. Obviamente, a gente tem certas coisas, alguns ajustes para se fazer, algumas coisas para se repensar, para tocar para frente o trabalho, né, nessa condução final. Uhum. Mas eu acho que você está no caminho certo e eu quero, nesse sentido, te parabenizar pelo trabalho que você fez até agora, certo? Mas a qualificação, mais ainda do que a tese, a apresentação final da tese, ela é o momento de tocar nos problemas e não em ficar elogiando e enaltecendo as coisas boas, porque é dessas críticas, por assim dizer, que podem sair direcionamentos para melhorar o trabalho, certo? Então, sobre o que a Tati e o Gerardo falaram, eu assino embaixo. Quanto à redação, concordo com o que foi falado em relação à redação, aos parágrafos com orações muito extensas e também o que foi mencionado também pela Tatiana e pelo Gerardo sobre reavaliar o conteúdo que é apresentado. Por um lado, eu assino embaixo e peço que você que dê uma atenção a isso na sua condução daqui em diante da sua tese, mas eu também entendo que nesse momento, às vezes, da qualificação, o doutorando foca muito mais nos resultados, na discussão e algumas coisas da redação em si, do documento da qualificação, ela pode sair não exatamente como você estava pensando. Então, por um lado, eu peço que você preste atenção nisso, mas também entendo o momento que você está no seu curso de doutorado, certo? E também, assim, embaixo, sobre o que foi falado, principalmente pelo Gerardo, chamando atenção para tentar que você tente incluir mais algumas perguntas ou hipóteses bastante claras no seu trabalho e que elas poderiam estar relacionadas com questões de biogeografia ou com características morfológicas desse grupo que você está estudando, certo? Então, eu assino embaixo do que foi dito pelos colegas que falaram antes de mim, certo? Bom, eu fiz um roteiro do que eu ia falar e acabei fazendo um rearranjo por conta de tentar não sobrepor o que já foi falado, ou pelo menos não gastar muito tempo. Então ficou um pouco caótico o meu roteiro, mas a gente vamos tocando o barco, certo? Bom, quanto voltando para a questão da redação,
Você fez ali uma contextualização do problema, citou vários trabalhos clássicos, vários clássicos da literatura, como a Tatiana havia comentado, né? Mas para a tese, se você quiser aprofundar essa discussão, eu concordo com o Gerardo e também com a Tatiana. A Tatiana também falou que ela é bastante direta e objetiva nos textos dela. O Gerardo falou algo nesse sentido também, e eu concordo. Eu acho que, dentro do possível, a gente tem que tentar ser o mais objetivo e direto possível. Mas a tese, por um outro lado, ela te dá um espaço que você não vai ter nos artigos para explorar ou detalhar algumas coisas. Se, por acaso, na introdução você for detalhar essa questão histórica do problema Fuscopória, né, ou como ele se insere na taxonomia desse grupo, eu acho que faltaram alguns trabalhos que seria interessante você mencionar, certo? O primeiro deles seria começar pelo começo, por assim dizer, com o Murrell, certo? Então, o Murrell, lá no início do século XX, ele já tinha uma visão em nível genérico, ele já tinha uma visão das heminocetáceas bem diferente da época, que tendia para colocar tudo em felinos, e o Murrell, ele talvez o pessoal na época achava que ele era um splitter, mas muitos dos gêneros que ele propôs naquela época foram restabelecidos posteriormente, inclusive Fuscopória, né? Então, acho que seria interessante começar pelo Murrell, não esquecer de passar pelos trabalhos do Fiasson, que você cita na sua lista de literatura, mas dá talvez uma atenção para, naquele momento, na década de 80, qual foi a importância desses trabalhos do Fiasson, certo? Falar também do Cornell, que é um autor que eu gosto bastante da visão de genérica, né, de como ele entendia os gêneros de fungos poroides. E também, por que não, né, vamos valorizar o que é nosso, o que é daqui da terra, né, o trabalho do Teixeira. Tem um trabalho do Teixeira que ele faz... um trabalho parecido com o Genera of Polypores do Rivarden, mas o Teixeira fez um trabalho parecido um pouquinho antes aqui no Brasil. Então, seria interessante mencionar esses trabalhos, certo? Ainda sobre a sua introdução e a contextualização que você faz, eu queria chamar a atenção para algo que você escreveu na página 7, certo? Aquele parágrafo onde você fala do conceito morfológico de espécies e o reconhecimento morfológico de espécies, certo? Ali, Marcel, você diz que o conceito morfológico de espécie ele é o conceito dominante atualmente. Eu discordo dessa afirmação sua, certo? Eu acho que atualmente, talvez em fungos poroides, a gente tem um grande número de descrições de novas espécies feita com base em filogenia. Então, eu tentei até fazer um exercício ontem à noite. Eu queria fazer um exercício rápido, mas a minha internet não ajudou, então eu tive que parar o exercício pela metade. Eu fui no último fascículo da Mycotaxon e vi que dos artigos que tinham lá, 9 incluíam descrições de espécies novas, certo? Desses 9, 6 incluíam análises filogenéticas. Então, eu acho que... bom, isso é só um exemplo. E dos outros 3... os 3 eram artigos não sei se exatamente do grupo, mas com a participação do Dr. Castanheda Ruiz. E eu, para ser sincero, que é um grupo também que muitas vezes o professor Luiz Guzmão, lá de Feira de Santana, também trabalha, e eu não lembro de ter visto trabalhos deles com filogenia, então talvez seja o padrão para aquele grupo. Isso peço desculpa pela minha ignorância nesse assunto. Mas eu queria, a parte do exercício que eu tive que abandonar, eu queria ter voltado alguns anos atrás, em 2015, e ter feito esse mesmo exercício com algum fascículo da Mycotaxon de 2015. Por que a Mycotaxon? Porque a Mycotaxon, ela eu entendo, pelo menos eu vejo ela como uma revista de taxonomia tradicional,
certo? E que aceita aquilo que a gente faz e que é válido em taxonomia. Então, se lá já a maioria dos trabalhos está sendo de descrição de espécies novas, tem sido publicados incluindo análises filogenéticas, talvez esse conceito morfológico ou o reconhecimento morfológico de espécies, talvez ele não seja mais o mainstream, por assim dizer, não seja mais a prática mais adotada, certo? Uhum. Não sei se você quer comentar alguma coisa, se você discorda de mim, fique à vontade para falar, Marcelo. Eu concordo, sim, Juliana. Que bom que se você atentou a isso no texto, porque realmente, né, e aqui até no meu trabalho a gente acaba se baseando primeiro nas análises filogenéticas e aí tentando achar os padrões morfológicos que existem entre essas linhagens, né, e tentar elucidar novas combinações ou novas espécies, né? Então eu concordo plenamente com o que você está falando mesmo. Certo, legal. Talvez o que tenha acontecido, Marcel, é um erro muito comum e que eu confesso que eu cometi esse erro algumas vezes. A gente está lendo você trabalhando com o assunto que está trabalhando, você tem ali um universo da literatura que você está lendo e tal, e muitas vezes a gente repete não alguns vícios, mas algumas expressões que a gente lê nos trabalhos. Então, isso aconteceu em outro momento do arquivo que você me passou. Em algum momento você disse trabalhos recentes, e aí era um trabalho de 2007 e outro de 2005. Eu já fiz isso também, tipo, 2007 e 2005 já estão 14 anos atrás, né? Mais de 15 anos. Então, talvez seja esse a distorção que às vezes a gente tem, né? Se bem que em taxonomia o tempo parece que corre em outra velocidade, né? do restante da ciência. Bom, ainda sobre sobre o que foi escrito ali na introdução, teve um momento que você citou as espécies que vocês pretendem, os táxons que vocês pretendem introduzir. E ali você usou uma anotação, você colocou o nome, né, o gênero, o epíteto, e escreveu ad interim, né, ad interim abreviado, certo? Isso eu sofri muito, talvez à toa, porque acho que não tinha risco de sofrer nenhuma retaliação por causa disso, mas quando eu estava fazendo mestrado e doutorado, eu sofri bastante com essa situação, como citar os nomes que ainda não foram publicados, né? E a gente vê diferentes formas como isso aparece na literatura, né? Nome provisório, ad interim. Em algum momento, usei a anotação inédito. Abreviado, né? E eu fui resgatar um e-mail, uma correspondência que eu tive com o Dr. Sean Pennycook em 2009, 2008, e o que eu tirei ali era quem troca e-mails com o Sean sabe que os e-mails são bem extensos, né? Eu tentei espremer bastante. O principal que eu tirei de lá foi a recomendação principal dele era citar o nome que ainda não foi publicado, citar ele entre aspas, porque dessa forma você deixa bem claro que aquilo ali não é um nome válido e que você não tem intenção de introduzir esse nome naquele momento, tá? Por que eu digo que talvez seja uma aflição à toa? Porque o código deixa bem claro que tese não é as teses e dissertações não são documentos reconhecidos como publicação válida e efetiva para novos táxons, para novidades nomenclaturais. Então, mas acho que boas práticas podem ser adotadas em qualquer momento, né? Sim. Bom, aí, já que voltando para uma coisa que o Gerardo chamou a atenção, Maria Alice, se eu estiver queimando o tempo aí, você me avisa, por favor, tá? Tá, talvez eu te dê um corte, porque o Gerardo precisa sair às 16 horas. Encerrar, né? Ele precisa sair que horas, Maria Alice? 16 horas. Perdão? 4. 4, tá. Então, vamos para o mais importante. Se der tempo, eu vou fazer, às vezes, do membro interno, que seria perguntar coisas práticas do andamento do seu curso, mas vamos voltar para a tese enquanto isso.
você colocou várias perguntas lá no seu trabalho, Marcelo, né? Se não me engano, eram 6, certo? E depois você colocou como é que eu vou dizer, como pretensão de publicação, talvez, ou o que vocês imaginam, como vocês imaginam transformar essa tese em artigos, você colocou 2 artigos, certo? Pegando aquelas perguntas que você está tentando responder, eu colocaria todas elas dentro de um único artigo, que seria o segundo. Porque o primeiro, que é a proposição das 3 espécies novas, ele não está contemplado, por assim dizer, em nenhuma pergunta daquelas, certo? Eu sei que muitas vezes a gente tenta ser, como é que eu vou dizer, modesto, bem pé no chão, e talvez por isso que você imaginou 2 artigos. Aí eu queria fazer essa pergunta para você. Você acha que dá para responder todas aquelas perguntas num único artigo? Ele seria um artigo extremamente grande? Ou você com o seu orientador e seu co-orientador tem considerado abordar aquelas diferentes perguntas ou os diferentes complexos em artigos diferentes, em artigos separados? Como vocês estão planejando isso, Marcelo? Então, em relação a esse primeiro artigo que a gente está tentando propor, né, com as espécies novas, eu penso que seria para responder talvez a pergunta 4 ali que eu apresentei, né, que seriam quais espécies crípticas existem dentro do conceito morfológico de Wahlberg, né, que ocorre na região neotropical, principalmente no território brasileiro. E talvez também fazer alguma inferência sobre a pergunta 3, né, que é sobre o grupo Torulosa e o senso estricto de Wahlberg, né. Então, talvez foi nesse sentido que a gente pensou em talvez dividir em 2 artigos, né, para não ficar um artigo tão grande assim, e talvez conseguir dividir melhor essas informações, né. Legal, era mais ou menos isso que eu tinha pensado também. Perdão. Mas como estratégias de publicações, né. Certo. Foi o que eu imaginei também. O que eu tinha pensado era esses táxons novos, eles casam perfeitamente com o complexo onde eles estão inseridos. Então, talvez o artigo seria abordar esse problema como um todo e incluir a descrição das espécies ali. Mas, enfim, talvez isso é uma coisa que, usando um ditado popular lá da minha terra, as melancias se acomodam na carroça com o andar da própria carroça, né? Então, à medida que a gente vai conduzindo o trabalho, que a gente vai analisando essas questões e vai vendo como que elas evoluem, como que a gente encaminha para a definição, né? Bom, uma outra coisa que eu queria perguntar, e aí vamos para coisas bem práticas do seu trabalho, né, e coisas que você provavelmente vai ter que fazer. A Tatiana já andou por esse assunto, que é a questão do processo de empréstimos. Como que vocês andam com isso? Como que a pandemia pode ter afetado e como que ela pode afetar esse problema, essa questão, que seria analisar os espécimes que estão, principalmente os espécimes fora. E aí eu já vou emendar outra pergunta, que seria relacionada aos táxons que têm muitos sinônimos heterotípicos. O que vocês estão planejando? Vocês estão planejando revisar um grande número de tipos para tentar resgatar esses nomes que já estão disponíveis? Ou vocês vão ficar mais focados no que vocês têm dados moleculares para suportar a proposição de espécies? Como que tá esse problema e principalmente como que ele pode ser afetado pela pandemia, que pode se estender ainda por algum tempo, Marcelo? Então, com relação à sua primeira pergunta, né, dos materiais depositados em herbários, eu vejo que a solução hoje é principalmente através de fotografias que os curadores do herbário possam estar disponibilizando para nós, né? Porque também tem o outro fator das novas leis de empréstimos e tudo mais, e a gente estava conseguindo emprestar, mesmo antes da pandemia, estava conseguindo emprestar poucas coisas, né? Então, eu acho que a saída para isso é conseguir colaborações dos curadores através de fotos, né, dos herbários, e tentar fazer essas comparações, e talvez já linkando com a segunda pergunta, né, conseguir, então, amostras, talvez, amostras
sequências de DNA, né, que sejam próximas às localidades dos tipos que a gente quer estudar e desses materiais de herbário que a gente está querendo ter acesso, né. E com relação aos sinônimos também, né, então seria relacionado a isso, né, a gente tentaria trabalhar mais com as sequências, né, de DNA e tentar trazer isso para as análises, né. Certo, legal, obrigado, Marcel. E uma última pergunta, Marcel, que aí é diretamente saindo da sua tese e passando para a sua condução do curso mesmo. Eu vi que você tem 2 estágios de docência, né? Um você já cumpriu e o outro você ainda precisa cumprir, né? Eu queria saber como que você falasse um pouco sobre a sua experiência no estágio de docência. Esse estágio que você já realizou foi agora durante a pandemia, foi com ensino remoto? Esse próximo você está planejando fazer ele dentro de uma realidade de ensino remoto? E o que que você sente, o que que você pensa a respeito? Como que foi essa experiência nesse primeiro estágio que você realizou? Bem, o primeiro estágio, então, eu estou realizando na disciplina de diversidade de fungos e organismos fotossintetizantes, né, com o professor Ricardo, que é meu orientador. Então, como a disciplina começou nesse semestre, né, e é uma disciplina que envolve algas, então a primeira parte da disciplina é a parte de fungos, né. Então, a gente acabou agora segunda-feira, a gente acabou a parte de fungos, né, e ela foi totalmente online, né, totalmente remota. Nós tivemos que nos remanejar, assim, com questão aos tipos de avaliações, né, e as aulas também, né. Confesso que tem uma alta defasagem dos alunos, né, então poucos alunos acabam comparecendo e discutindo nas aulas síncronas, e que às vezes dificulta, assim, né, a gente conseguir elucidar melhor esses assuntos para eles, né. O que a universidade traz é que quando voltarem as aulas presenciais, a gente vai terminar a parte prática, né, ou seja, então, até o momento a gente só fez a parte teórica, né, da disciplina. E provavelmente o segundo estágio também, que vai ter que ser com outro professor, né, provavelmente também ela está marcada agora para o segundo semestre de 2021, então é bem provável que ela seja de modo remoto também, né, porque a gente sabe como está a situação da vacinação no país e as propostas da UFSC são que as aulas só retornarão com todo mundo vacinado e todas as coisas liberadas, né? Então, provavelmente se dará através disso, né? É bem complicado, assim, essas aulas online, mas, ao mesmo tempo, elas nos forçam a explorar outros recursos que talvez a gente não explorasse tanto, que são esses recursos tecnológicos de imagens e vídeos e tudo mais, que a gente pode explorar se a gente estivesse presencialmente, né? Então, eu acho que uma perspectiva futura para o ensino, assim, né, quando voltarem as aulas presenciais, a gente vai estar com uma gama de ferramentas muito maior para a gente ser muito mais didático com os nossos alunos, né? Legal. Eu também concordo que acho que essa experiência toda que a gente está passando, apesar dos sufocos que a gente está passando, a gente vai acabar agregando muita coisa para a nossa prática docente quando as coisas voltarem, quando for possível retornar ao presencial. Obrigado, Marcelo, obrigado pelas respostas. Vou encerrar por aqui, então, para não estrangular mais o tempo ainda. E te desejo sorte na sequência do seu doutorado. Espero que você consiga sequenciar a Fuscopora bifurcata. Tenho um carinho especial por ela, gostaria de ver onde é que vai cair ela. Já consegui extrair, já. Oi? Já consegui extrair, já. Legal, maravilha, legal. Depois eu quero saber, vou acompanhar o seu trabalho para ver os resultados. Obrigado, Marcel. Devolvo para a Maria Alice a palavra e um abraço para todo mundo. Obrigado pelas considerações, viu? É uma honra ter você na minha banca. Valeu, obrigado. Tá, obrigada, Julie. Eu vou pedir, então, que a banca agora se encontre no outro Meet.
coloquei o link ali para a banca, e logo a gente volta aqui para finalizar e dar o resultado, tá, Marcel? Tá bom. Obrigada, até daqui a pouco. Até. Chegou? Tá, certo. Tá, então eu quero agradecer a banca de novo. Antes de dar o resultado, eu queria dizer que eu, pessoalmente, acredito que a maioria de nós sente muito por todas as mortes que têm ocorrido no país com relação ao Covid, que infelizmente poderia ter sido melhor conduzida, né? Mas enfim, o meu sinto muito, meus pêsames a todos os familiares e amigos que perderam pessoas durante essa pandemia. Enfim, fica meu abraço e, antes de tudo, meu desejo que todos continuem, todo mundo que está aqui continue saudável e se cuidando e ficando em casa sempre que possível. Mas então agora as boas notícias. Marcel foi considerado apto para dar continuidade ao doutorado. Os membros da banca, então, fizeram algumas considerações no parecer. Eu vou ler rapidamente, só para ficar registrado aqui. Outras sugestões e correções vão ser enviadas depois para ti, naquele documento da própria, da tua qualificação mesmo. Então, o candidato foi considerado apto, a banca examinadora emitiu o parecer, que segue abaixo, enfatizar a correlação entre o que está sendo proposto, que são os objetivos, e o que deseja responder, os resultados, de maneira mais clara, incrementar a escrita da introdução para que seja mais concisa e mais condizente com os objetivos, incluir referências citadas pela banca que tem dados importantes atuais ou históricos, mas mais importante, que eu, como membro do PGFAP, enfatizo também, é delimitar o trabalho para que ele seja passível de ser feito dentro do tempo que resta de doutorado, principalmente considerando que a gente está numa pandemia e que possivelmente vai ser difícil de conseguir empréstimo de materiais, né, e até mesmo fazer trabalhos presenciais que sejam ainda necessários. Então, a banca sugere que o estudante foque em 1 ou 2 clados dos propostos, ou então que aprofunde a visão geral do gênero, usando outras sequências, outros marcadores, para resolver nós basais, e não abraçar tudo, porque provavelmente vai ser difícil de abraçar tudo que está sendo proposto com o tempo restante no meio de uma pandemia. Mesmo sem a pandemia, eu acho que já seria complicado, e eu acho que isso vai ajudar a tu estares mais focado também e terminar com maior conhecimento da causa que tu estás apresentando, do projeto que estás apresentando e defendendo. E, então, deixo os parabéns ao Marcel, a orientadora e ao co-orientador também, Ricardo e Genivaldo. Então, se vocês quiserem falar, agora pode. Agora vocês podem se manifestar. Posso só dar um agradecimento, então? Sim, por favor, Marcel. Então, agora a palavra é com vocês. Agradecer muito, então, a você, Maria, né, por presidir a banca aí. E é uma honra ter todos vocês na minha banca, assim, são pesquisadores que me incentivam muito. E muito obrigado, fico muito honrado por vocês estarem aqui avaliando a minha qualificação. Ricardo ou Genivaldo querem falar? Gênesis, pode falar, Gênesis. Na verdade, só gostaria de aproveitar mais essa vez, Marcelo, e parabenizar e agradecer aos avaliadores, porque foram pontos muito pertinentes, e concordo com a Maria,
que estamos num momento muito complicado, né? E as atividades presenciais podem levar risco, né? Então, focar nos dados já adquiridos e o que o Marcelo falou, por exemplo, né, de obter imagens, né, de alguns materiais de observáveis, talvez correr atrás disso, né, seja uma das saídas para tentar responder alguma das perguntas. E Marcel, tem bastante trabalho pela frente, mas parabéns até aqui. Obrigado, Genivaldo. Não, eu quero só também agradecer de novo Tatiana, Gerardo, Maria Alice, Juliano, pelas excelentes contribuições. É bem interessante como cada um abordou um ponto, não só um ponto, né, mas cada um tem a sua forma de ver, e isso traz, na verdade, uma contribuição muito rica em termos de diversidade para a gente delimitar melhor o trabalho do Marcel, né? Marcel, parabéns por essa etapa. E é muito importante esse momento de qualificação, né? Então, por isso, nós nos preocupamos, Genivaldo e eu, em trazer uma banca de especialistas, de pessoas com muito conhecimento, com experiência no grupo, né, que o Marcel vem trabalhando, porque a gente sabia que as contribuições seriam muito significativas, né, contribuições para qualificar, contribuições para que a gente pudesse ter uma tese no final, né, de acordo com aquilo que a gente acredita que pode ser o melhor, assim, né, no trabalho no nível de doutorado, tá? E, sobretudo, para a formação, né, do Marcel, né, que está requerendo aí o título de doutor em taxonomia sistemática, né, nesse grupo, né. Então, muito obrigado a todos e parabéns, Marcel. Obrigado, Ricardo. Tá certo. Então, com isso, eu encerro a sessão. Parabéns, Marcel. Obrigado. Bom trabalho daqui para frente. Respira fundo e segue, que teu trabalho está bonito. E obrigada a todo mundo que assistiu. E obrigada à banca também. Obrigado, Maria. Agradece. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada a todos, Tchau. parabéns, bom trabalho, se cuidem. Parabéns. Obrigado. Sucesso, Tchau. Marcel. Tchau, Gerardo. Tchau. Tchau.